Você precisa ouvir isso se você é um buscador da verdade. O mundo está cheio de mistérios. Um deles tem fascinado teólogos, historiadores e pessoas comuns por séculos: a rejeição de Jesus como o Messias pelo povo judeu. Como o povo escolhido por Deus para receber o Messias não o reconheceu? Essa pergunta ecoa através do tempo, muitas vezes gerando debates acalorados e alimentando séculos de mal-entendidos. Ela nos força a confrontar a complexidade da interpretação religiosa, o poder das expectativas culturais e o legado duradouro do passado. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no coração desse enigma atemporal. Prepare-se para desafiar suas suposições, confrontar verdades incômodas e embarcar em uma busca por entendimento. Por isso, fique até o final deste vídeo. Já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Imagine o peso da expectativa carregada pelo povo judeu. Por gerações, foi-lhes prometido um Messias, um Salvador que os libertaria da opressão. Então Jesus chega. Ele fala de amor, perdão e um reino que não é deste mundo. Alguns veem nele o cumprimento de antigas profecias, o Messias tão esperado. Mas, para muitos outros, há dúvida, confusão e, finalmente, rejeição. Como podemos reconciliar essas perspectivas divergentes? Para responder a essas perguntas, devemos primeiro viajar no tempo. Bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas, e no vídeo de hoje, junte-se a nós, enquanto buscamos desvendar os fios da história, teologia e experiência humana que teceram esse mistério duradouro. E já escreve nos comentários: para você, Jesus é o Messias. Para realmente compreender a complexa relação do povo judeu com Jesus, precisamos primeiro entender o peso imenso da profecia messiânica. Por séculos, o povo judeu suportou dificuldades, agarrando-se à promessa de um Messias. Essas profecias estavam entrelaçadas na própria fibra da identidade judaica, moldando suas orações, rituais e visão de mundo. Cada geração se debruçava sobre as palavras dos profetas, buscando pistas, ansiando pelo dia em que seu sofrimento terminaria. Mas o Messias, como muitos imaginavam, deveria ser um rei guerreiro, um descendente do rei Davi, que empunharia poder político e militar para vencer seus inimigos. Neste mundo de expectativa fervorosa, surge Jesus de Nazaré. Um filho de carpinteiro de origem humilde, ele não chegou com o estrondo de legiões. Em vez disso, ele falava com mansidão. Sua mensagem era de amor, perdão e um reino que não é deste mundo. Ele curava os enfermos, consolava os oprimidos e desafiava a elite com seus ensinamentos radicais. Embora sua mensagem ressoasse em alguns, também provocou confusão e até indignação. Jesus não se encaixava no molde do rei conquistador, o libertador político que eles haviam imaginado. O povo judeu se apegava às suas escrituras, suas palavras um farol de esperança. Mas as próprias profecias estavam envoltas em camadas de interpretação, cada geração buscando desvendar seus segredos. Algumas profecias falavam de um rei triunfante, outras de um servo sofredor. Como eles deveriam reconciliar essas imagens aparentemente contraditórias? O Messias seria um leão conquistador ou um cordeiro sacrificial? Essas questões alimentaram debates apaixonados e dividiram comunidades. Os romanos proferiram seu julgamento final sobre Jesus, morte por crucificação. Para aqueles que colocaram suas esperanças em Jesus como o Messias, sua morte foi um golpe devastador. Como poderia o Filho de Deus, o prometido Redentor, sucumbir a tal destino? A cruz tornou-se uma pedra de tropeço para muitos,
um símbolo de derrota em vez de vitória. Seu Messias esperado deveria derrubar os romanos, não ser executado por eles. A cruz, no entanto, teve um significado profundo para aqueles que se tornariam seguidores de Jesus. A sombra da cruz se estendeu muito além daquela colina do Calvário. Para muitos judeus, a cruz representava a rejeição final de suas expectativas messiânicas. Eles aguardavam um rei, um libertador, não um carpinteiro crucificado de Nazaré. Para os cristãos, a cruz tornou-se o símbolo máximo do amor de Deus pela humanidade. O abismo entre essas duas fés, embora unido pela cruz na teologia cristã, permaneceu uma realidade dolorosa na experiência vivida por ambas as comunidades. Após a crucificação de Jesus, um novo movimento começou a surgir, o cristianismo. Essa fé nascente não era vista como uma religião separada, mas sim como uma seita dentro do judaísmo. Esses primeiros cristãos eram principalmente judeus, que acreditavam que Jesus era o Messias tão esperado. Eles continuaram a observar a lei judaica, frequentando a sinagoga e mantendo as tradições. Eles não viam contradição entre sua identidade judaica e sua crença em Jesus como o Messias. Eles procuraram demonstrar que sua crença em Jesus não era uma ruptura com o judaísmo, mas sim sua culminação. Entre aqueles que inicialmente se opuseram aos nazarenos estava um homem chamado Saulo. Saulo via o crescente movimento cristão como uma ameaça. No entanto, a vida de Saulo teve uma mudança dramática no caminho para Damasco. Ele teve uma visão profunda, encontrando o Jesus ressuscitado. Este encontro transformou Saulo de um perseguidor de cristãos em um de seus defensores mais ardentes. Assumindo o nome de Paulo, ele embarcou em jornadas missionárias, espalhando a mensagem de Jesus por todo o Império Romano. À medida que o cristianismo se espalhava para além de suas raízes judaicas, a divisão entre o judaísmo e o cristianismo se aprofundava. A destruição do Segundo Templo em Jerusalém marcou um momento crucial para ambas as religiões. O judaísmo passou por um período de profunda transformação, com os rabinos emergindo como líderes espirituais-chave. O cristianismo desenvolveu suas próprias doutrinas, rituais e interpretações das Escrituras. Apesar de suas raízes compartilhadas, o judaísmo e o cristianismo seguiram caminhos divergentes. A relação complexa entre essas duas fés continua a moldar o diálogo religioso e o entendimento interreligioso até os dias de hoje. Nós nos aprofundamos no contexto histórico, no peso da profecia e nas interpretações divergentes que moldaram esse mistério duradouro. A pergunta permanece: por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias? Esta não é uma pergunta com uma resposta simples ou fácil. Vamos nos envolver em um diálogo respeitoso, buscando entendimento ao invés de julgamento. Séculos se passaram desde que Jesus caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, mas a questão de seu messianismo continua a ressoar. O povo judeu manteve sua aliança com Deus, sua fé inabalável por séculos de perseguição. Eles continuam aguardando a chegada do Messias, um farol de esperança que os sustentou em tempos de escuridão inimaginável. Essa crença inabalável é um testemunho vibrante e vivo da força duradoura da tradição judaica. Para muitos judeus, a ideia de um Messias que já veio e se foi é difícil de conciliar com sua compreensão da aliança de Deus. A relação entre o judaísmo e o cristianismo
embora marcada por uma história complexa e frequentemente dolorosa, não é definida apenas por diferenças teológicas ou conflitos passados. Nas últimas décadas, houve um movimento crescente em direção ao diálogo interreligioso, um esforço sincero para reduzir o abismo de mal-entendidos e promover maior empatia e respeito entre essas duas antigas fés. Estudiosos e teólogos judeus têm se engajado em discussões ponderadas e cheias de nuances sobre Jesus, reconhecendo sua importância como figura histórica e sua profunda influência na civilização ocidental. Eles exploraram suas raízes judaicas, seus ensinamentos no contexto do judaísmo do primeiro século e as circunstâncias históricas que levaram à separação entre o judaísmo e o cristianismo. Estudiosos cristãos, por sua vez, aprofundaram sua compreensão do judaísmo, reconhecendo-o não apenas como um precursor do cristianismo, mas como uma fé vibrante e dinâmica, com suas próprias e ricas tradições, interpretações e relacionamento contínuo com Deus. Eles se depararam com o legado do antissemitismo dentro da história cristã, buscando espiar os erros do passado e construir pontes de entendimento e reconciliação. Este diálogo contínuo, embora não apague as diferenças teológicas que permanecem, abriu novos caminhos de comunicação, fomentando maior entendimento, empatia e respeito mútuo. É uma prova do poder do diálogo para curar velhas feridas, desafiar suposições antigas e construir pontes de entendimento entre as divisões religiosas. A questão de por que o povo judeu rejeita Jesus como o Messias não é um enigma a ser resolvido, mas sim um convite para embarcar em uma jornada de compreensão. É uma jornada que exige que deixemos de lado as noções preconcebidas, que mergulhemos na história com a mente aberta e que abordemos as questões de fé com humildade e respeito. É uma jornada que nos leva a confrontar não apenas as complexidades da crença religiosa, mas também as profundezas da experiência humana, o poder da tradição, o peso da expectativa e a busca incessante por significado em um mundo frequentemente envolto em trevas. Ao concluirmos nossa exploração deste mistério duradouro, lembremo-nos de que a busca pela compreensão é um processo contínuo que requer paciência, compaixão e disposição para ouvir com o coração aberto. Vamos nos aproximar uns dos outros com humildade, reconhecendo que mesmo em nossas diferenças, estamos unidos por nossa humanidade compartilhada e nosso anseio comum por verdade, significado e conexão. As respostas que buscamos podem nem sempre ser encontradas facilmente, mas o próprio ato de buscar, de se envolver em um diálogo respeitoso, de se esforçar para reduzir as divisões que nos separam, é uma prova do poder duradouro da fé, da esperança e da busca incessante do espírito humano por compreensão. A rejeição judaica de Jesus como o Messias não é uma rejeição de seus ensinamentos ou de seu profundo impacto na história humana. É uma prova do poder duradouro da fé, da diversidade da interpretação religiosa e das crenças profundas que moldam nossa compreensão do mundo. É um lembrete de que a fé não é uma entidade monolítica, mas uma tapeçaria tecida a partir de incontáveis fios individuais, cada um refletindo uma perspectiva única, uma jornada pessoal e uma conexão sincera com o divino. A história de Jesus e do povo judeu não é uma história de certo e errado, de crença e descrença, mas uma história de duas fés interligadas, lutando com os mistérios de Deus, as complexidades da profecia e a busca incessante por significado em um mundo frequentemente envolto em trevas. É uma história que continua a se desdobrar hoje, desafiando-nos a abordar as questões de fé com humildade,
a ouvir com o coração aberto e a buscar a compreensão em vez do julgamento. Ao concluirmos nossa exploração, lembremos-nos de que a busca pela compreensão é uma jornada sem fim. É uma jornada que exige compaixão, empatia e disposição para abraçar a riqueza e a complexidade da experiência humana. É uma jornada que nos chama a ir além de respostas simplistas e a mergulhar nas profundezas de nossas próprias crenças, questionando, buscando e nos esforçando para viver vidas que reflitam os mais altos ideais de amor, compaixão e compreensão. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração da fé, história e o mistério duradouro da rejeição judaica de Jesus como o Messias. Que esta jornada inspire mais reflexão, compreensão mais profunda e um compromisso renovado de construir pontes de comunicação e respeito entre as divisões religiosas. Não perca o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo mistério.